Então, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui no nosso videocast. Para nós, falar sobre o UX, assim, tá no nosso sangue, tá nas nossas veias. É algo que a gente faz. Eu, particularmente, trabalho com UI, UX. Comecei a desenvolver sites com 14 anos de idade, então isso é meio que inerente ao meu crescimento pessoal e profissional. Então, muito legal falar sobre o assunto. E se apresenta para o pessoal entender quem é a Catarinas e você também. Maravilha, gente. Primeiro aí, obrigada pelo convite, né, para participar desse bate-papo. Meu nome é Priscila Albuquerque, eu sou co-founder aqui da Catarinas. Eu trabalho com design há mais de 15 anos, então eu comecei lá no Webmaster, no HTML, e aí a gente foi evoluindo junto com a área de experiência. E a Catarinas tem 13 anos de existência, minha consultoria, uma consultoria focada em experiência do usuário. A gente trabalha bastante com produto digital e design de serviço, mas sempre usando esse processo, o design thinking na veia, assim, né? Entrar, emergir, pesquisar, estressar bastante hipóteses, pesquisas, diversos formatos, até a parte de prototipação, execução. Então, toda a minha vivência aí é trazendo a experiência do usuário como um posicionamento diferencial competitivo para os negócios, para as empresas, para entregar a solução mais relevante para o mercado, que bata diretamente nas dores. Então, esse aí que eu acho que é o que a gente vai conseguir trocar aqui, bater uma bola legal sobre isso. Legal, legal, seja muito bem-vindo, obrigado. E a gente tem aqui também a Pri, nossa diretora de novos negócios no Brasil. Pri, por favor, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Sou a Pri, tô aqui no Brasil, o Vini fica no Canadá. A Pri também é Albuquerque, prazer, Pri. A gente já se conhece de longa data. Estou muito feliz que você topou esse cast aqui. Na verdade, a gente fala videocats. E a gente estava louco para aprender contigo e também para entender como é que está um pouquinho o mercado hoje, quais as expectativas aí pós-IA, como é que você está vendo isso na Catarinas e conta tudo para a gente aí, tá bom? Perfeito, perfeito. Bom, vamos só relembrar, né? Aqui a gente está falando com empresários, com, obviamente, pessoas do ramo de marketing também vai acabar assistindo. E a ideia dessa conversa é a gente esclarecer da maneira mais simples e fácil possível os assuntos que a gente vai abordar, né? Por que eu tô falando isso? Porque existe toda uma confusão em cima de algumas profissões, algumas vertentes do mercado, por exemplo, designer, né? Então, assim, é muito amplo o conceito. Então, quando se fala de user experience, acho que a gente cai muito nisso, e na verdade ainda é mais complexo, porque muitas pessoas falam UX, né? Então, para o cliente final, às vezes isso é um assunto que a gente tem que abordar em primeiro lugar, ter uma certa educação sobre o que é a importância, né? Acho que isso é um termo que a gente tem que tomar um cuidado, né? Então, assim, eu gostaria que você, como especialista da área, traduzisse em palavras muito simples e pensando no empresário, o que é o UX, o User Experience, e como que isso ajuda o seu negócio a crescer ou a prosperar. Legal, legal. Esse aí é um daqueles tópicos que a gente sempre gosta de dar uma fundação, assim, até quando começa num cliente novo, a gente tem uma palestra de sensibilização que tem a ver com disseminar um pouco desse conceito, porque, como tu falou, né, muita gente às vezes fica hype, UX, UI, né, então é sempre bacana dar uma situada, gente. Falar de experiência, na nossa perspectiva, significa necessariamente trazer o usuário para perto e não só aquela hipotetização de eu estou fazendo experiência de usuário porque eu acho que eu estou pensando no meu usuário. Então tem muito de trazer a voz do get out of the building, de sair, investigar, pesquisar, porque a gente sabe que nem sempre o pessoal consegue acesso ao usuário, às vezes fica muito naquela, tô fazendo UX, mas nunca entrevistei alguém, nunca falei, tô dentro de casa batendo bola com meu colega e falando na voz do usuário, então acho que essa é uma premissa que a gente sempre fala para situar. O UX tu tem que fazer pesquisa, tem que estressar, tem que testar. E outro ponto é que daí sempre tende a 3 pontos. É uma definição boa de experiência de usuário para mim é: produto precisa ser útil, então tu precisa entender qual é a dor real. Então nessas investigações tu vai saber qual é a utilidade, onde que dói mais. Será que essa funcionalidade entrega mais do que aquela? Esse é um ponto base de uma pirâmide de uma boa experiência. Segundo ponto é a usabilidade, tem que ser fácil de usar, porque às vezes você tem uma coisa que é muito útil, mas extremamente difícil de usar. Então aquele domínio da usabilidade, das heurísticas, das regras de como você monta uma interface digital, entrega essa parte da usabilidade, de ser fácil de usar. E por fim, a desejabilidade.
que aí sim se trabalha no wow effect, qual é o visual, qual é a identidade, porque sim, o UI, né, a estética também influencia na experiência, obviamente, mas a gente só costuma falar que é a cereja do bolo, porque antes de falar da estética, de como tá bonito ou não tá, você tem que estar fazendo algo útil e usável. Eu diria que essa é uma boa definição inicial para começo de papo, assim. Sim, sim. É, com certeza. Eu acho que assim, a minha visão, muito boa explicação. Eu acho assim que tem uma imagem muito famosa, acho que para nós que trabalhamos com isso, que é é como se fosse num jardim e tem uma grama e um caminho, né, que faz 90 graus e a grama tá toda pisoteada ali, o pessoal cortando o caminho, né? Então a gente fala, o UI essa é quem projetou aqui o jardim com esse formato, né? Agora o UX é a pessoa cortando o caminho porque ela não quer andar mais só porque ficou bonito o ângulo 90 graus, né? Então acho assim um jeito muito legal de explicar também para as pessoas a experiência do usuário, e isso aí, acho que o que a Priscila trouxe muito bem é que o design é só a cereja do bolo, porque antes dele começa toda uma jornada, uma pesquisa, entender dor, entender motivação, entender o público-alvo, conversar com eles de fato, né? Então, assim, é todo um caminho que tem que ser percorrido que vai ajudar não só, né, assim, a experiência do usuário ultimamente significa como que o cliente se sente quando está interagindo com a sua empresa ou produto barra serviço, né? Então, assim, desde o momento número um até onde ele chega, como é que a tua empresa está tratando cada das interações que ele está passando, né? Então, acho que é um trabalho assim que eu vejo que é fundamental e que hoje acho que o mercado está começando a acordar um pouco mais para isso, né, Pri? Não sei a sua percepção, mas assim, obviamente sempre pedem, mas hoje parece que tá mais normal a pessoa entender a importância, né? Exato. Até pelo resultado de negócio, né? Que foi outra coisa que você perguntou ali, como é que isso aqui impacta nos negócios. Até pela percepção do quanto faz diferença, tem aquela máxima, tu tem um monte de produto fazendo a mesma coisa. Como é que tu vai conseguir diferenciar o teu produto? Ah, não é só porque ele é mais bonito, é porque ele tem que ser, realmente estar sendo relevante, trazendo algum tipo de impacto na solução. Então, isso também é bastante diferencial de tu conseguir se posicionar de forma mais assertiva, de tu não ir para uma hipótese de tentativa e erro, né? Ai, nossa, tive uma ideia, vou produzir, vou botar na rua, não era aquilo. Com o processo de UX, tu consegue mais assertividade, mais previsibilidade no momento que tu começa a investigar mais cedo e já testa rápido, descarta e pivota. Isso também acaba diferenciando, né? Eu acho tão fundamental que, para mim, pessoalmente, eu acho difícil definir. UX faz parte do universo da criação, ou faz parte do universo estratégico, ou faz parte do universo administrativo. Eu acho que ele é tão central que ele abrange cada uma dessas partes de maneira muito clara, né? Então, não sei qual que é a sua visão sobre isso. Sim, a gente fala bastante quando a gente dá curso, treinamento, que experiência do usuário é responsabilidade de todos da empresa. Porque é que nem tu acabou de citar, tipo, a experiência ela não acontece só no momento que a pessoa usa o aplicativo. Desde o momento do comercial, do negócios, do marketing, da proposta, do contrato, tudo isso vai somando os touch points que vão formar aquela percepção da experiência da pessoa com a marca. Então, se a gente fala de UX, a gente convencionalmente fala de experiência do usuário como sendo o produto digital, mas quando a gente olha para o olhar mais amplo do CX, né, Customer Experience, da experiência do cliente, do design de serviço, aí a gente está trazendo esse olhar da experiência para todas as áreas do negócio. Por isso que ela acaba sendo tão central, porque eu, como atendimento de comercial, eu vou precisar pensar na experiência dessa pessoa, porque ela vai fechar, ou não vai fechar, ou vai reter, e o CS, e o suporte, e quando isso é mais maduro dentro das empresas, pela nossa experiência, né, quando essa conversa está na boca de todo mundo, você consegue também otimizar muito mais o processo, porque alguém colheu um dado aqui que vai pingar lá, que vai voltar para cá, e aí não fica só o time de produto fazendo alguma coisa que só eles estão, e olha lá, né, e os outros entregando experiências sofríveis. Porque hoje em dia não tem mais espaço, esse é outro ponto, né? Não temos espaço para fazer experiências sofríveis ou para ficar entregando coisa não útil, porque logo você vai ter um concorrente que vai levar, né? Hoje tá tudo muito rápido. Me conta se algum caso que você, sabe, tipo aquele caso que você ama contar, que foi sabe, teve um belo turnover ou alguma coisa do tipo, sei lá, o projeto que mais te encantou até agora. Conta alguma coisa para que quem esteja escutando entenda o que que isso de fato causa ou pode causar dentro de uma empresa, né? Legal, bom, a gente teve vários tipos de casos. Eu gosto de fazer o paralelo entre casos onde tu está fazendo o MVP de um produto novo, por exemplo,
que aí tu tem muito aquela questão de definir o que vai ser assertivo para tu fazer, para tu entrar, né? Muita gente fala do MVP como, tem que ser o mínimo viável, mas muitas vezes tu dá um mínimo viável que não está entregando o encantamento, aí você perde o tiro. Você investiu em marketing, trouxe muita gente para dentro e chega lá, dá para usar, mas não encantou, não fisgou. Então, tem alguns casos de startup. Eu gosto, por exemplo, do pessoal do Guia da Alma, que foi um projeto que a gente fez com uma startup aqui de Floripa e que eles estavam numa fase de saindo de serviço, indo para produto, construindo uma plataforma, e eles estavam muito nessa, de o que eu levo aqui do serviço que eu já tenho para uma plataforma que vai entregar o que é mais importante possível dentro de tudo que eu posso entregar. Então, esse foi um projeto que a gente trabalhou, fez pesquisa, investigou o colaborador, investigou que eram as partes ali, né? O colaborador, o RH, para saber, como é que eu traduzo saúde mental numa plataforma? Como é que eu faço a pessoa ficar engajada no uso desse produto? Então, esse é um tipo de caso, quando a gente trabalha com produtos novos, né, que estão lançando, que eu acho que o UX consegue trazer bastante relevância. Ou então, quando a gente está falando de projeto maior, a gente tem um cliente grande aqui, também de Santa Catarina, que ele trabalha com um produto grande, robusto, e ele está fazendo muito esse movimento de sair de serviço, para escalar, né? Trazer um pouco mais da escala, não só fazendo o one-on-one ali, o touch pessoal, mas tentar trazer isso para a plataforma. Então, é outro tipo de desafio, que aí a gente precisa lá entender os players e como é que a gente vai aumentar os canais usando esse processo de eu encantei um aqui, que vai trazer outro, que vai fazer o PLG, né? O produto vai ajudar como estratégia para ele crescer. Então, nesse tipo de desafio, é outro nível de conversa, porque tu também tem que traduzir o que já existe, é um produto antigo, que já tem muita interface, então você tem que fazer releituras para traduzir essa experiência e ainda tomando cuidado com não ser uma coisa... Claro que toda mudança sempre vai gerar resistência, né? Então você também tem que estar pronto para isso, mas aí você tem aquela conversa de tentar trazer o que o pessoal já gosta, o que eles veem de oportunidade, de não ir atrás de uma opinião só. Às vezes é uma opinião muito forte de algum cliente muito chave, mas você tem que conseguir distribuir isso. Então são desafios que Isso é o um UX... desafio, né? Super, super, exato. E aí o processo ajuda, acredita no processo, né? Vai trazendo aqui É. por partes, vai melhorando. Quando é um projeto muito complexo, vai fazendo as partes, entregando. E aí vai, né? Eu acho que tem bastante desses cases, assim, que dos grandes e dos menores. A gente, por uma época, trabalhou bastante com novos negócios, novos produtos, né? E aí eu acho que tem esse gostinho de ver nascer uma ideia nova para ver ela ganhar o espaço dela. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque quem está de fora, muitas vezes, não digo nem só de fora, mas é difícil você parametrizar o que a pessoa consegue entender ou não, né? Mas muitas vezes você vê uma empresa assim, eles decidiram fazer isso aqui, eles decidiram mudar para assim, assim, assado. Então, assim, parece que, tiveram uma ideia, testaram e foi um sucesso, né? Talvez não tenha a percepção de que existe uma metodologia por trás disso tudo para chegar nessas hipóteses, testar e aí sim fazer diferentes fases para depois implementar de fato e escalar, né? Então, assim, acho que é muito interessante, justamente a gente abrir como que funciona o backstage do nosso mundo, né? Para a pessoa entender que não é só ter uma ideia e colocar lá e ver no que dá, né? Existe todo um processo, como que a gente vai medir, como que a gente mede o sucesso, como que a gente mede isso de maneira automática, que tipo de métricas a gente está usando, integrações com tecnologias. Então, assim, apesar do jeito que eu estou falando aqui, parece um bicho de sete cabeças, não é metodologia, é justamente esse processo que a Catarinas, por exemplo, traz para todo o projeto, e por isso que isso está sendo, o nível do projeto está sendo elevado, assim, Uhum. 1000 vezes, né? Até para dentro de casa, né? Porque se está trabalhando com um player grande, a gente trabalhou bastante com a Ambev, por exemplo, e outros players grandes, tem muito stakeholder. E aí, para tu fazer todo mundo convergir para a mesma direção, às vezes é um desafio, porque você tem muita questão política interna, gostos, vontades e opiniões, né? E aí, quando você Sim. traz essa perspectiva do usuário, gente, não é o que eu quero, o fulano quer, é o que faz sentido para essas dores que a gente viu lá na ponta, que a gente investigou e a gente está trazendo aqui. Então, facilita muito a tomada de decisão também, né? O pessoal está olhando para o mesmo problema, está discutindo em cima daquilo, processo de ideação, né? Tu bota todo mundo na mesma página, faz as pessoas gerarem ideias e a história do abre e fecha do Double Diamond, né? Todo mundo gera ideia, agora vamos votar, vamos selecionar, vamos priorizar. Então você faz uma coisa mais democrática também, que dá velocidade para menos idas e voltas, que a gente sabe que é um desafio em grandes empresas, né? E principalmente para aquelas que não participam desse processo, ou não sabem que existe ainda, enfim, seja qual for a situação,
O que acontece é ainda pior, porque não só perde-se tempo, né, que é preciosíssimo, não só, né, da sua vida, mas como tempo no mercado, que hoje é tudo muito rápido, assim como você perde muito dinheiro, porque às vezes você tem uma ideia, você tem um time de dev, ou você tem, né, uma empresa que está fazendo esse dev para você, e você fala, agora vamos fazer isso. Aí a equipe vai lá, gasta horas e horas, você pagando por todas essas horas, para depois descobrir que, poxa, isso não dá certo. Então, acho que a fase do MVP também que você falou é muito importante esse trabalho, porque você está economizando tempo e dinheiro imediatamente, né? Não é uma coisa que talvez aconteça, não, é imediatamente você está economizando, seja por não perder tempo e seja por não criar algo que na verdade vai ser um erro que você vai ter que corrigir lá na frente de maneira, né, abrupta. Sem dúvida. Tudo isso somado ali para a história também tem muito link com o objetivo de negócio, que esse eu acho que é um ponto que a gente estressa muito com o X-Strategy, que é justamente pegar o design como estratégia, que é sempre olhar, tá, mas qual é o momento do seu negócio? Por que tu tá fazendo esse produto? O que tu tá buscando com isso? O que Exato. tem de drive por trás? Isso é uma coisa que a gente faz muito no início, porque o X ele precisa atender ao objetivo do negócio, né? Então o negócio está indo para lá, está no momento de escala, está no momento de preciso segurar churn, preciso retenção, preciso conversão, estou numa fase de novos mercados, seja lá qual for o objetivo de negócio, a gente tenta tipo, ok, esse aqui é a bandeira, esse é o norte, esse é o farol. É, E aí todos os é, esforços de produto, de tela, de pesquisa tem que estar indo para essa mesma direção, porque é onde a gente mais consegue entregar valor e velocidade, tudo que você falou ali certamente. também. Certamente. E é engraçado perceber, né, você que faz isso deve ter se deparado com isso, de às vezes você perguntar isso e a pessoa que está contratando não sabe responder. Aí você força ela a pensar, fala, pô, ninguém nunca me perguntou isso antes. Você fala, meu, como assim? Né? Uma coisa tão fundamental você saber, né? Antes até de mesmo de contratar, você está pondo mais dinheiro sem saber o momento, o porquê, o que exatamente você quer descobrir com esse trabalho, né? Ou com esse processo. Sim, por que você está lançando essa plataforma, né? O que você vai reduzir, enfim, como medir o ROI do UX aí, o ROI do investimento. Eu sempre falo isso nas propostas também, né? A gente precisa se pagar, né? A gente precisa entender o que vai fazer o que tu está investindo em UX retornar o quanto antes. E isso vai ser prioridade, porque daí tu consegue ver o valor e fazer novos investimentos mais para frente a partir desse retorno lean, Perfeito, ágil, né? Ágil. Não perfeito. prometer lá daqui 5 anos tu vai ter um retorno. Não, tipo, foca na funcionalidade que vai te trazer mais retorno agora, ou daqui a 3 meses, 4. Falando sobre isso, dá dica para empresários que ou querem começar a trabalhar com UX ou já trabalham com equipe, qual que é o jeito que você recomenda de medir o desempenho da equipe? Como que você acha que é um jeito que fica tático ali para ambos os lados conseguir trabalhar de um jeito saudável e, obviamente, rentável? Legal, falando de time de produto, ou quando a gente está fazendo alguma mudança que vai resbalar lá na frente, né? Sempre a gente bate muito nisso de vamos priorizar para entender como é que você vai. O que você tem que medir depende da prioridade. Ah, minha prioridade é RT churn, então tu vai olhar para esse indicador. A gente usa alguns frames de métrica, mas a regra simples e básica é essa lógica de qual é o objetivo de negócio, o que o produto vai fazer e quais indicadores mostram que aquilo está acontecendo, que o produto está entregando aquilo. Por isso, esses exemplos aí de eu preciso aumentar a conversão, isso vai virar dinheiro porque eu estou numa fase de expansão. Esse seria um drill down simples de acompanhar se está dando certo ou não, né? Mais do que velocidade, prazo, mas é como é que eu entreguei aquele indicador, como é que eu meço. A coisa tem que ser simples, porque a gente sabe que às vezes métrica fica muito naquele de vamos medir, e às vezes tu se enrola tentando medir tudo. Tipo, começar pelo simples costuma ser uma fórmula de sucesso para muitas coisas. E a métrica, eu diria que não é diferente disso. Escolher os indicadores mais associados. Sim, essas são as métricas do projeto e concordo plenamente, elas são dinâmicas, né, depende do seu objetivo, mas eu me refiro mais a, por exemplo, assim, eu estou querendo montar uma equipe dentro da minha empresa ou estou querendo contratar uma empresa para trabalhar com isso, como eu sei mensurar se o valor que ela está me cobrando, se faz sentido ou quanto que eu espero de crescimento. Exemplo, tá? Obviamente são casos diferentes, mas você sabe hoje, obviamente dependendo da indústria, mas indústria X investe de 10 a 12% em marketing todo no budget dela, né? Exemplo, um benchmark. Existe algo do tipo para o UX? E se não existe, como que um gestor pode encarar esse investimento de uma maneira clara para ele do que ele está fazendo? Sim, sim. Até essa questão do contrato dentro ou terceirizo também é uma questão que a gente volta e meia se depara, que as pessoas estão vendo.
será que vale mais pegar um time externo ou será que eu monto um time dentro de casa? A dica, eu acho que inicial a gente sempre fala que um passarinho não faz verão, que é um ponto. Às vezes tu bota um designer lá que vai ser o faz tudo e ele vai ter que segurar marketing e fazer, né? Isso aí geralmente não traz o resultado que se espera, parece que é mais barato, porque eu vou fazer um cara aqui que já me resolve aqui, já faz uma arte, já resolve isso aí. Por experiência, não é bom, não funciona, né? Porque você não entrega problema nenhum. E entre botar dentro e botar fora de casa, a vantagem de quando tu tem um time externo, ou quando tu tá terceirizando, é questão da assertividade da entrega também, né? Você vai, ao invés de botar um time sênior dentro de casa, você vai ter que gerenciar e vai ter um custo de acompanhar se tá dando certo ou não. Tem aquela outra variável que você tá contratando alguém para resolver o problema. Então você não precisa se preocupar com o meio, você vai lá muito mais de trazer resultado apostando em quem já vai estar escolhendo o recorte certo. Não tem uma porcentagem de quanto por cento, desconheço, tem uma porcentagem X do investimento que você deveria ter, mas nunca começar com um passarinho só é uma dica boa, sabe? Alguém que possa realmente focar no que é importante, não tentar ganhar, né? Fazer aquela história de aproveitar, otimizar o profissional. E às vezes começar com alguém especialista de fora pode ser mais ágil para tu ver o resultado rápido, porque a gente fala que nos primeiros níveis de maturação de UX dentro do negócio, tem uma fase que tu entra num alto risco de regressão. Quando tu investiu um pouquinho, não deu aquele resultado que eu queria, daí, esquece isso aqui não funciona. Daí tu esquece, volta a fazer do outro jeito, deixa que os devs resolvem. Então, acho que esse é um ponto de atenção, sabe, Vini? De não começar querendo fazer pouco e dizer que, eu apostei aqui, botei dinheiro nisso aí, não teve resultado, não deu certo, então tem uma fasezinha que você precisa investir, esperar para ver e fazer um investimento mínimo para que dê esse chance, né, para a coisa voltar como retorno. Sim, sim, certamente. Isso, eu falo muito sobre isso aqui, e isso que eu falo aplica assim, em diferentes vertentes, mas é o teste que não é teste. Então, assim, às vezes o cara, sei lá, ele foi lá e criou um produto incrível, um novo aparelho, um novo, sei lá, um celular, e aí ele vai lá e faz um marketing, uma criação daquele produto de uma maneira ok. Não vou nem dizer que ruim, mas ok, não é extraordinário. Então, assim, o que não performou? Foi o produto que ele criou ou foi o jeito que esse produto foi divulgado, né? Então, assim, o que falhou nesse caso? O marketing ou o produto? Então, mais ou menos o que você está falando aí, né? Não adianta você fazer mais ou menos pela metade. Então, o que não deu certo? O tempo que você testou ou a iniciativa em si? E aí, nesse caso, tem uma terceira hipótese, né? Os profissionais que estão sendo envolvidos aí nas variáveis, né? Exato. Não fazer mais ou menos, né? Se é para fazer, se está no momento de testar, testa com o mínimo necessário ali, digamos. O Pri, você falou que hoje vocês estão há 13 anos no mercado, né? Obviamente que essa última década foi bem desafiadora, até por conta da pandemia, depois veio a questão também da inteligência artificial. Como é que você vê hoje, o segundo semestre de 2025 e começo de 2026? O que você pensa assim para essa parte do UX? Né? O que dá para a gente explorar ainda e o que você acha que vai morrer e o que não vai morrer? Tipo assim, uma pergunta auspiciosa, tá? Aham. Legal. Então, pelo tempo que a gente está no mercado, a gente viu as eras acontecendo, né? Quando a gente chegou e começou a falar de UX, a gente não chamava de UX. A Catarinas nasceu como Catarinas Design de Interação. Então, não era experiência do usuário ainda, porque a gente se bebia lá nas fontes mais acadêmicas e tal, de vamos pesquisar. E aí, depois o mercado foi maturando mais para pegar. O UX virou mais hype no meio do caminho, né? E no começo era muito mais difícil de emplacar pesquisa, porque as pessoas tinham muito forte o discurso, não, eu já conheço meu usuário, eu já sei o que eu preciso, eu quero desenhar desse jeito. Então a gente saiu dessa época que era tudo mato, aí teve uma crescente ali de, faz sentido, entendi, vamos lá, vamos pesquisar. Então a gente viu dar um boom na área de UX, até que teve em algum momento no nosso nicho aqui, que os profissionais ficaram muito disputados e muito caros. Foi uma fase, assim, interessante de ver, porque todo mundo queria o UX, não tinha o UX suficiente, aí os salários foram lá para o teto, então tava assim uma loucura para tu contratar alguém, e muita gente pegava profissional, todo mundo, então a Cats teve bastante essa fase de perder profissionais para o mercado por causa dessa construção que a gente faz aqui da galera. E aí depois eu acho que teve uma normalizada, sabe? Tipo, o pessoal, com a maturação também, o pessoal começou a usar mais em várias áreas, então agora não é só o UX que consegue falar de experiência de pesquisa, a gente vê o pessoal de PM,
alguns outros líderes de tecnologia já trazendo um pouco isso, um pouco mais espalhado. E aí o UX agora ele está, que nem eu comentei ali atrás, muito atendendo a áreas de negócio. A gente não precisa mais ser o rei do negócio aqui, né, de drivar tudo, mas a gente está muito de suporte jogando junto. Até tem uma palestra de um cara que fala que antes você tinha o time de design, agora você tem uma empresa com designers, porque não está mais naquela o centro focado no design resolvendo, agora está mais espalhado e todo mundo está se apoiando e fazendo design, não só sendo designer. E aí, em relação à inteligência artificial, sigo enlouquecida aqui lendo, estudando muita coisa, porque para mim isso sem dúvida é uma virada de chave em todas as áreas, mas olhando especificamente para a minha, tem um monte de coisa que a gente já está usando aqui para otimizar processo, pesquisa, compilação, de como é que eu acho padrões, então isso a gente está testando fortemente, intensamente aqui. E muito do que eu vejo sobre IA no geral é que ele vai ter que trazer ele para dentro do teu processo, né? Não adianta eu falar, não, vou fazer aqui raiz, deixa eu fazer na mão as coisas, tipo, isso não faz sentido, porque tá aí para ajudar, tá para ganhar tempo. Então tem muitos processos que a gente está tentando usar para ganhar tempo mesmo, para consolidar coisas, para amarrar, para trazer insight, para ir mais longe. E é chocante o quanto que realmente faz sentido e funciona, né? Então eu vejo como muitas áreas estão se questionando, meu Deus, vamos, o que a gente vai substituir, o que a gente não vai, para desenhar tela, para desenhar marca, para definir tons de voz e outras coisas, a gente já vê isso otimizando. E aí sobra mais espaço para a gente ser mais estratégico. Quer saber o que eu vou puxar daqui ali que a IA não vai conseguir cruzar. Então, acho que é essa história, esse movimento, né? Botar a operação repetida para a inteligência artificial e a gente fica com mais espaço para criar sacadas, para ir além. Então, é nisso que eu estou apostando e é nisso que eu estou estudando para fazer cada vez mais, né? Trazer mais a estratégia como o diferencial humano das nossas entregas e deixar o operacional para o que a IA puder agilizar, porque tem um monte de IAs que fazem telas e fluxos, e aí a gente entra lá para, tipo, não, mais para cá, mais para lá, corrige, vai dando esses bate-bola. Bom, pra gente, meu, IA, eu particularmente sou apaixonado em tecnologias, né? Então eu tô sempre, meu, buscando e tentando entender, né? Mas a gente usa bastante aqui e eu tenho essa mesma percepção. Acho que o que vai acontecer em um relativamente curto período de tempo é que as agências vão cada vez precisar de menos complexidade, porque cada vez mais o trabalho ele vai ficar mais e mais e mais intelectual e menos braçal. Mesmo que a gente esteja falando do braçal digital, né? Mas esse negócio de você ter que ficar analisando dados, o tempo que você leva para fazer isso, e a IA faz em segundos e com mais assertividade, isso é só um exemplo de que assim, é impossível você hoje querer ficar fora disso, na verdade. Eu acho que se você fizer isso, você vai eventualmente, sabe, você está negando o rumo que o mundo está indo. Então, eventualmente, você vai ficar deslocado do mundo e isso significa você ficar sozinho, significa você quebrar, né? Não tem jeito, né? Mas eu vejo assim a IA, e principalmente agora, acho que está começando cada vez mais eles se tornarem agentes. Então aqui a gente está trabalhando, por exemplo, com criação de agentes virtuais, né, com inteligência artificial. Então, por exemplo, coisas que a gente fez para nós internamente aqui que fez sentido, e a gente até pensa em algum momento abrir isso e vender isso, mas não é, a gente fez para a gente. Então, exemplo, toda vez que alguém preenche o nosso formulário no site, eu recebo já essa mensagem por Telegram. Então, assim, ele vibra no meu bolso com todos os dados que foram preenchidos. Nisso, um agente pega esses dados, bate com a nossa inteligência, nosso know-how, então todos os nossos serviços, todos os nossos clientes, médias de preço, etc., e já sugere uma resposta para ele, manda 3, 5 segundos depois que eu recebi a mensagem da pessoa. Então, assim, isso foi configurado desse jeito, porque obviamente eu quero personalizar a mensagem, se for necessário e tal, mas é impressionante o tanto que é acessível, o tanto que é assertivo. Nisso você ganha o quê? Agilidade. Você está ganhando muita agilidade de entender o que tá chegando para o seu time comercial, já com uma sugestão que toda vez ele checa o documento inteiro, ele não acha que ele já decorou tudo, ele não esquece de ler toda hora, ele bate todas as informações, mescla tudo e te propõe uma resposta. Ainda precisa de uma mente, né, por trás disso tudo, analisando, vendo se faz sentido. Então, acho assim, mas de novo, o braçal de você ter que sentar,
escrever o e-mail, pensar, lembrar de tudo que a empresa pode oferecer para aquele cliente, etc. Isso tudo está sendo resolvido. Isso foi um exemplo, a gente fez vários para análise de Google Ads, de Meta Ads, qualquer coisa de dados, né? A inteligência artificial é maravilhosa para isso. Do lado de desenvolvimento, obviamente, antes eu precisava de uma equipe maior de desenvolvedores para criar snippets, coisas que você quer personalizar no site, você precisa de algum tipo de lógica. Então, obviamente, hoje a IA já permite usar menos desenvolvedores, porque eles usam, né, a IA para ajudá-los nessas pequenas tarefas. Então, assim, acho que é inevitável, né? A gente ganha muita velocidade, muita assertividade, e o cliente também ganha com isso, a gente fica mais competitivo, né? Então, acho que assim, para mim, não tem como, não existe volta. É tipo internet, né? Eu costumo dizer, gente, é tipo internet, É, assim. Tipo, quando chegou, como é que você vai exato, fazer? Porque, não vou ficar na internet. Sou contra isso aí. Não tem exato, como, né, exato. gente? Não tem Não, eu como. gosto do jeito antigo, no papel, tem muita essa discussão, né? Sim, pra gente um exemplo bem clássico também é para trazer insumos e achados da pesquisa. Porque quando a gente faz uma pesquisa com muitos inputs, entrevista, questionário, um monte de informação, tu botando na IA, tu começa a perguntar para ela, tipo, tá, mas qual que é o maior problema? Qual que é o maior perfil? E ele vai te respondendo de forma natural, isso aí também te devolve a persona, te devolve o que dói É, mais, onde que foca, tipo, pensa na agilidade exato, da vida, assim, né? Eu sou muito fascinada também exato. por tecnologia e E é o por que você IA, falou, né? Você inclusive. vai focar onde? No estratégico. Tipo, já, agora que eu tenho tanta velocidade e precisão, eu posso pensar muito mais livre. Antes eu tinha que ter uma hipótese e aí tinha toda uma instrumentação e operação para eu fazer isso acontecer. Então, tá, depois a gente vai pensar nas outras, né? Tá, agora você pode pensar em todas ao mesmo tempo, colocar para testar ao mesmo tempo e usar o teste que a inteligência te traz, pegar aqueles 10 resultados e ainda fazer a inteligência artificial te ajudar a interpretar. Então, assim, é muito legal. Só queria perguntar para a Pri, aqui, se você ainda continua dando aulas, né? Que eu sei que você é uma ótima professora. E o que você tem trazido de novo, assim, nessas aulas que se você continua ministrando, e o que você tem trazido de novo também para o mercado e para a próxima geração aí, né? Que vão ser os futuros CEOs do Brasil. Sim. Aula a gente está dando menos, mas a gente está mais envolvido em evento e workshop, uma coisa mais para mercado do que para academia nesse momento, assim. E aí o que eu tenho trazido bastante de provocação é sempre esses movimentos que inevitavelmente a gente está vivendo. Inclusive, eu e minha sócia, a gente está escrevendo um livro sobre carreira. E aí, tipo, vários momentos de tipo, caramba, agora tu tá bem na bifurcação, tu vai opinar para cá ou para lá? Porque a dica que tu dava há 3 meses atrás já não é a mesma, né? Agora, então eu diria, para responder tua pergunta aí, que eu acho que é muito o momento da gente mesmo estar fazendo essa reflexão de, tá, mas o que eu tenho que entregar como mentor, né? Como alguém que já traçou esse caminho, qual que é a minha visão, qual que é a minha opinião sobre o que está acontecendo com o mercado? Porque quem é mais novinho não viu tanta coisa quanto a gente para fazer algumas conclusões. Então, tanto seja para curso, palestra, workshop, eu acho que agora a gente tem que trazer um pouco desse nosso olhar crítico para ir trazer isso que a gente falou agora. Olha, e é isso aí, você vai ter que se virar. Agora não é mais baixar a cabeça na operação, é tipo tentar ir para aquele outro lugar. Então a gente está constantemente tendo que questionar nossas opiniões sobre o que a gente já tinha até então. Porque é uma mudança tão 360 que não dá mais para eu falar o que eu já falava para meus alunos no ano passado, né? Então eu tenho que reformular a minha visão para poder passar isso. E eu acho que a cada nova palestra, a cada nova interação já aconteceu tanta coisa que aí eu acho que não dá tempo de formular um e dizer é isso que eu estou dizendo. Isso mostra o quão bizarro tá rápido as mudanças, né? Tá. Exato, e eu lembro de ter visto lá atrás esse pessoal do futurismo falando, né, que quando tu chega num nível de evolução, ela começa a ser vertiginosa, não sei se você já viram esses gráficos, né, que a evolução vai indo, vai indo, vai indo, até que ela chega assim, e aí é tão rápido que é difícil de acompanhar, porque você chegou numa escala, assim, né, sabe, aquela coisa de É, escala, enfim, exponencial, sim. exponencial, exato, exato. Eu estava vendo esses dias um pessoal que faz trabalho para e-commerce, varejo, e onde só o produto é destacado, o resto, a modelo, tudo é inteligência artificial. E você não fala que aquilo é inteligência artificial. Então, eles fazem esse tipo de vídeo, foto, obviamente com o produto original, né, do e-commerce, mas usando
a inteligência artificial. Então, uma experiência de compra bem mais assertiva e bem mais rápida. Para quem faz, né, para quem está pagando também, porque acaba que a contratação, por ser otimizada pela inteligência artificial, fica bem menores os custos, né, para quem tem um portfólio grande de produtos no e-commerce. Aham. Fora aquelas coisas de testar roupa e testar coisa, né, que já tá também super incrível. Eu fico sempre pensando nisso em termos de produto, né, o que tem de possibilidades e como é que a gente traz para as propostas de interface que a gente está fazendo. Então também é um constante estar olhando esses benchmarks para saber, agora dá para testar roupa sim, então se for desenhar o e-commerce, como é que eu tento trazer isso aqui já? Até porque a gente vê, né, grandes players aí do varejo e que essa geração quer comprar tudo online, então não tem muito sentido não ter ali provadores online, experiências online, até porque a compra é muito rápida. Para você, Priscila, assim, você está à frente, né, da Catarinas, qual que é a visão da empresa? Como é que vocês enxergam? Para onde vocês querem ir? Enfim, me fala um pouquinho da empresa mesmo. Legal. Legal. Bom, a Cats a gente está sempre reformulando o propósito, mas o nosso propósito tem muito a ver com impactar e transformar o mercado. Então, essa palavra do design que transforma é um slogan que a gente tem vivido muito forte. E aí, acompanhando essas mudanças, a gente tem que pensar em como é que a gente vai transformar a transformação em andamento. Mas um dos drives que a gente tem, acho que a gente até já teve esse papo ali, trabalhar muito bem e muito forte com as pessoas, porque eu acho que as pessoas são o quê? A gente trabalha com capital humano e esse é o core do nosso negócio, né? As pessoas, seja parceiros, seja os colaboradores, seja o time. Então, essa questão humanizada de trabalho ser uma parte da tua vida, mas não é o teu centro, mas ainda assim ela tem que te trazer qualidade da vida, tem que fazer sentido. Então, esses movimentos do futuro do trabalho é uma discussão que a gente tem constantemente aqui dentro. Como que a gente entrega valor para a sociedade, mas ainda mantém o nosso lado pessoal aqui e as conexões. Então, eu diria que o nosso futuro, o nosso caminho que a gente faz é muito olhando para quem está junto com a gente, qual parceria que vai estar nessa trincheira junto, batendo bola, trazendo sempre essa troca de alto nível, de se aproximar de pessoas que estão trocando, que estão interessadas em estudar, porque isso é um DNA muito forte da Cats desde sempre, por a gente já ter sido pioneiro lá atrás, quando ninguém falava disso, a gente sempre teve que se puxar muito para estudar, onde ainda não tinha muita coisa, então isso continua sendo muito nosso DNA, de como é que a gente estuda, e a gente sendo consultoria, experiência, as pessoas procuram a gente para trazer o que é trend aqui em relação à experiência. A gente tem que ter essa resposta. Então, esse é um norte constante, né? Vamos continuar buscando, estudando, mergulhando nas coisas para fazer novas conexões que o pessoal ainda não fez, para a gente poder trazer isso para o mercado, para esses clientes que estão buscando uma referência. Show de bola, muito legal. Meu, muito bacana. Acho que depois que eu conheci seu serviço e conheci você, acho que muito legal. Vocês estão de parabéns, uma empresa muito bacana. Acho que vocês só vão seguir crescendo e, se Deus quiser, juntos nessa. Vamos que vamos. Não, que sejam os primeiros trocas aí de tantas que virão, né? Acho que tem tudo a ver aí o que vocês fazem também, a forma de pensar, que nem a gente falou, né? A forma de entregar e de trabalhar, eu acho que tem muito fit. Bom, muito obrigado então pela presença aqui. Obrigado, Pri.